Seguindo aqui, agora de volta para o Brasil, a Polícia Federal marcou para essa quarta-feira mais um depoimento de Jair Bolsonaro. Desta vez, o ex-presidente vai ser ouvido sobre suposta trama golpista após o resultado das eleições. Vale a gente lembrar, Bolsonaro, não perca a conta, ele já prestou outros 3 depoimentos à Polícia Federal neste ano. E claro que preciso da ajuda dos meus amigos Tainá Falcão e Leandro Rezende. Tainá primeiro aqui comigo e o Leandro Rezende também, para a gente poder... Opa, no telão. Estava olhando, eu errei a câmera aqui, gente, desculpa. Estamos aqui, todos juntos. Ô, Leandro, mais um depoimento de Bolsonaro e talvez de um assunto que não sei se necessariamente do ponto de vista jurídico pode trazer tantos problemas, porque as conversas muitas vezes podem ser dos outros, mas que politicamente é daqueles temas mais espinhosos, isso é. Yuri, o Bolsonaro, desde que voltou dos Estados Unidos para o Brasil, passa mais tempo na Polícia Federal quase do que fazendo política, né? Mais um depoimento que ele vai prestar agora e é um momento também, né? E certamente será esse momento, a gente vai ter repercussão disso, com certeza, do isolamento do Marcos Duval, porque essa trama golpista que está colocando o Bolsonaro de novo para ir prestar depoimento à PF, ela é 100% fruto ou da imaginação ou das múltiplas versões, para dizer o mínimo, contadas pelo senador Marcos Duval, dessa suposta reunião que ele teria ido chamado ali para conversar com o Bolsonaro, com o ex-deputado federal Daniel Silveira, num plano golpista para poder prender o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, enfim, aquela história toda que o Marcos Duval inventou nesse ano e que fez ele ser alvo de uma operação de busca e apreensão muito recentemente. O Marcos Duval, né, ele está afastado do Senado, ele está afastado da CPMI do 8 de janeiro, mas ele está ainda, em alguma medida, ativo. Por exemplo, ele dispara conteúdos para os jornalistas, né, com alguma frequência. E hoje, há pouco tempo, quase menos de 40 minutos, o senador disparou uma série de mensagens ali, evidenciando que ele tem uma ligação, sim, com a SWAT, né? As Forças Especiais da Polícia dos Estados Unidos. Ele mandou várias mensagens agora, de fotos, mostrando que ele é da SWAT, enfim. Isso porque ele foi muito ironizado, inclusive pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, que fez uma brincadeira, né? Se o Marcos Duval é da SWAT, eu sou dos Vingadores, disse o ministro da Justiça durante uma audiência lá no Senado. Então, esse depoimento do Bolsonaro traz desgaste político para ele, sim, mas vai ser mais um dia de evidenciar uma relação muito conflituosa da direita com o senador Marcos Duval, essa pessoa que, enfim, colocou o ex-presidente em mais uma enrascada, mais uma vez, diante dos policiais federais. E acho que essa é uma das questões cruciais, né, Tainá, que foi o senador Marcos Duval, ele ainda senador, está na segunda metade do seu mandato, quem criou toda essa situação envolvendo o ex-presidente ao tornar pública daquele jeito via redes sociais, numa live no meio da madrugada, e isso tem uma série de consequências políticas que você aí em Brasília consegue fazer uma avaliação bem precisa do impacto, seja do ponto de vista do Senado e seja do ponto de vista dos aliados do atual governo Lula, o quanto esse tipo de desgaste em relação a Bolsonaro, mesmo depois de já tendo um julgamento no qual o Tribunal Superior Eleitoral o tornou inelegível, mas o quanto a repetição desses casos que causam, no mínimo, embaraços ao ex-presidente, o quanto isso também ajuda na régua de comparação entre a situação do ex-presidente e a situação do atual presidente e do seu governo. É isso, Yuri, me chama a atenção a informação que o Leandro traz sobre essa autodefesa do senador Marcos Duval, né, gente? Porque, pelo amor de Deus, o cara tá todo enrolado com a Polícia Federal e aí ele vai fazer uma tentativa de rebranding junto à imprensa para tentar melhorar a sua imagem, provar que ele não estava mentindo sobre a SWAT. Não, ele tem que provar outra coisa, mais urgente, é provar que ele não estava mentindo para a Polícia Federal quando trouxe essa história a público. Uma história que foi recontada 6 vezes, pelo menos. Ele foi
a imprensa chamou, fez todo aquele circo, mas é uma história que não se sustenta, gente. É uma história que, assim, se eu fosse avaliar o impacto que isso pode ter na imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro, acho que de tudo que Bolsonaro tem vivido e o tanto que Bolsonaro tem precisado se explicar para a Polícia Federal, essa eu acho que é que tem menos impacto na imagem dele, viu? Porque, por si só, a história é muito difícil de parar em pé. A história foi contada e recontada várias vezes e o próprio senador Marcos Duval recuou sobre o envolvimento do ex-presidente Jair Bolsonaro nessa tentativa de golpe. Agora sim, é muito ruim para a imagem do ex-presidente ficar indo direto à Polícia Federal. Já são 4 vezes em que o ex-presidente é chamado para depor. Então, essa frequente visita à Polícia Federal, a imagem do ex-presidente chegando à PF, depois tendo que se explicar, depois as informações chegando a público, é muito ruim para quem, não é mais candidato, não pode ser candidato porque está inelegível por decisão do Tribunal Superior Eleitoral, mas é uma aposta muito grande do seu partido e de parte da direita para se viabilizar como um cabo eleitoral forte e que consiga viabilizar um sucessor. Isso se ele deixar, né, Yuri e Leandro? Porque ele não está querendo indicar ninguém até agora.